Olá, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Nova Era RPG. Eu me chamo Sandinos e hoje vamos dar continuidade à série de entrevistas que estamos fazendo com os membros do Fórum Nova Era RPG. Teremos uma entrevista especial hoje. Estão curiosos para saber com quem é? Se sim, inscreva-se no canal, ative o sininho para que todas as nossas notificações cheguem até vocês. Em seguida, curta, compartilha e comenta para nosso vídeo crescer aí no YouTube, tá certo? Então, estão prontos? Roda a vinheta! Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do nosso Nova Era, no canal Nova Era RPG. E dessa vez nós estamos invertendo os papéis. Eu vou ser o entrevistador e nossa comum apresentadora e entrevistadora vai ser a entrevistada, né? Para começar, vamos perguntar qual é o seu nick no fórum, de onde é que veio essa ideia para esse nick? Bom, eu sou as Calhas, para quem não me conhece, mas o meu nome não é esse, meu nome é Aline Bruna. O meu nick do fórum, ele tem uma longa história, porque desse nick. Ele foi meio que uma brincadeira que surgiu com uma expressão em inglês, porque para quem não sabe, eu sou professora, eu sou tradutora, né? E aí surgiu através dessa brincadeira o nome As Calhas, né? Ah, e é essa a história do meu nick, porque do Ascallions. É interessante. Eu nunca tinha perguntado isso para saber realmente, agora eu descobri. Então, Ascanas, vamos lá. Há quanto tempo você já joga RPG? E quanto tempo já está no fórum e joga Play by Fórum? Olha, no fórum do Nova Era eu já estou há alguns anos, eu acho que uns 3, 4 anos, não lembro exatamente, mas alguns anos. E eu jogo RPG pelo menos há uns 7 anos, pelo menos, né? Nossa, Quando, bastante tempo. quando eu comecei a jogar naquele formato que tinha que você entrava em salas de bate-papo online, salas voltadas para jogo, né? Era só basicamente interação e narração. E aí, quando eu comecei a entrar em fórum, né, em Play by Fórum, era num fórum onde o foco era RPG Vampira Máscara, né? Tanto é que é um dos sistemas que eu mais jogo, é Storytelling, de Vampira Máscara. E, e aí, quando eu cheguei no Nova Era, eu comecei a dar uma olhada nas mesas que tinham, comecei a me inteirar como é que as coisas funcionavam, e aí eu criei a minha própria mesa. Interessante. Geralmente, as pessoas gostam também muito de criar mesa lá no fórum, porque tem muita gente querendo participar de mesas e até faltam poucos mestres, na verdade, né? Tem uns poucos mestres. Precisamos de Uhum. mais. Exatamente. Mas me diga uma coisa, Astrid, você é uma das moderadoras do fórum, né? Eu digo que você é a nossa primeira dama do fórum, né? Porque é a única moderadora mulher, né? E o que levou você a aceitar o cargo de moderadora lá no fórum? Olha, são várias coisas, né? Eu já fui moderadora em outros fóruns por aí, e eu conheço um pouco, né? Eu sei o que é para fazer, sei. É claro que vai depender de onde o fórum está hospedado, né? Que cada sistema é de um jeito, cada lugar é de um jeito, mas eu aceitei ser moderadora naquela época, acho que tem uns 2 anos que eu sou moderadora, eu acho, 1 ano ou 2. Eu aceitei porque eu sou uma pessoa organizada por natureza, né? E eu sei que para você moderar um fórum, você não só tem que entender como é que ele funciona, mas você tem que ser uma pessoa organizada para conseguir ajudar as outras pessoas.
porque se você não for organizado para você ter um tempo para isso, não adianta você só saber como mexe, saber como fazem as coisas. Você não vai conseguir absorver mais uma função para sua vida, porque querendo ou não, isso demanda tempo, isso demanda atenção, isso demanda cuidado. E muitas vezes, isso são coisas que a gente vê por aí em vários fóruns, eu vi acontecendo no Nova Era, teve épocas que tinham muito moderador, tinha época que tinha muita gente ajudando. E depois, simplesmente, as pessoas foram sumindo, foram parando de ajudar. Porque é claro que a vida de todo mundo muda, né? Mas eu sou aquela pessoa assim, quando eu tenho esse compromisso para mim, com a minha vida, quando eu pego esse compromisso para mim, eu vou até o final. Eu vou até o final e por isso que eu aceitei, por isso que eu abracei a causa de ser moderadora do Nova Era, não só para conhecer mais do fórum, mas também para ajudar o pessoal, porque eu adoro ajudar as pessoas, né? Não é só por isso que eu sou professora, mas no geral eu gosto muito de ajudar todo mundo. Então, da mesma forma que eu gosto quando me ajudam, se eu posso ajudar alguém, let's bora, né? Certo? Tem que ter uma vontade também, além disso, né? Fora, como você já mostrou aí, que tem essa vontade, que gosta de ajudar as pessoas, isso é muito bom. Eu ia perguntar a você qual era o seu sistema predileto. Você já disse aí que era storytelling, né? É. Então, eu queria saber quais as nuances que as pessoas que querem iniciar a jogar storytelling precisam ter, que elas precisam entender de mais importante nesse sistema. Então, o meu sistema favorito realmente é o storytelling. Eu não sei jogar muitos sistemas, não sei mesmo. Eu tenho pouca experiência. Teve sistemas assim que eu nunca joguei na vida, né? Então, eu basicamente só joguei storytelling, um pouquinho de GURPS, mas eu tô confortável no storytelling, né? Eu tô confortável. Se eu acho alguma outra proposta interessante em algum jogo, eu me candidato. Se permitirem que eu jogue, beleza, mas eu acabo ficando amarrada de precisar de ajuda. E eu não gosto de ficar pedindo ajuda. Nesse ponto, eu tenho meu lado chato de orgulhosa, eu não gosto de pedir ajuda. Eu gosto de me virar, né? Quem está começando agora no storytelling, o único segredo que eu posso passar, porque é claro que tem toda uma questão de como fazer a ficha, que as pessoas têm que estar sempre de olho nas mesas, quais são as instruções do mestre, como fazer a ficha. Tem aquela briga com é ponto para cá, é ponto para lá, você põe onde aqui, onde acolá. Mas o mais fácil é você pensar assim, tá, eu vou ser um personagem. Como é que é esse meu personagem? É você primeiro imaginar ele, colocar num papel, né, digitar, colocar no papel, o que a pessoa preferir, todas as características e já desenvolver a história, desenvolver todo lá o que a gente fala que é o BG, né, o background, toda a historinha do seu personagem. Porque quando você pensa em como é o personagem, como são desde características físicas, psicológicas, você já imagina ele num determinado contexto. E aí é muito mais fácil você transformar essas características dele em pontos, em números a serem atribuídos, né? Então fica muito mais fácil e para quem joga no geral, é interessante sempre partir do princípio. Imagina um personagem, lista as características dele e cria a história dele. Depois disso, chama lá o seu mestre para ele poder te ajudar com os pontos de a partir de quantos pontos você começa na ficha, se tem pontos, por exemplo, não, isso aqui é só para tributo, esse aqui é só para outra coisa, isso aqui é só para vantagem, desvantagem, e parari pororó, né? Mas o mais fácil é isso. Inclusive, eu acho que todos os RPGs, eu acho que são necessários essa análise, você fazer seu background, e a partir disso você ter uma ideia realmente de como você vai criar a ficha do seu personagem, né? Com base no background. Uhum. Muito bom. Então, Mascaras, diga mais um pouco como é que quais são as mesas que você está jogando no fórum. E se você mestra alguma mesa, qual mesa você mestra lá no fórum? Eu mestro atualmente duas mesas, uma de storytelling, novidade, né? Eu mestro uma mesa chamada New Orleans, que é uma história minha, totalmente minha, onde eu misturo humano, vampiro, lobisomem, mago, bruxos e afins, num contexto X que eu criei dentro da cidade de Nova Orleans, que é uma cidade que eu amo de paixão,
nos Estados Unidos, né? E a outra, eu mestro junto com a observadora, com a minha grande amiga, é uma mesa baseada no anime de Yu Yu Hakusho. A gente mestra também em storytelling e a gente criou uma história após o final de Yu Yu Hakusho. Então, a gente mestra em conjunto essa mesa e tá bem legal. Tá bem legal. A gente tem lá uma participação legal do pessoal, alguns jogadores, né? Tá bem interessante. Eu não entendo muito de storyteller, mas eu acho, eu conheço um pouco. Eu acho interessante misturar. Eu sempre pensei, por que o pessoal joga vampiro, só joga lobisomem, só joga mago? Por que não mistura tudo? Exato. Mesa da Ascalha, quem gosta de loucura, feito eu, de mistura, aí, ó. Podem ir lá na mesa dela para ver essas novidades. E a de Yu Yu Hakusho dando continuidade ao que já existiu. Muito bom também. Então, qual foi a dificuldade dessa? Você teve alguma dificuldade em criar essa história após o Yu Yu Hakusho? Porque acabou que você tem criado nada, né? E Nova Orleans, o que você pesquisou para poder chegar a um consenso? Olha, eu sou suspeita para falar primeiro Yu Yu Hakusho, porque é um anime que é claro que eu falar que eu gosto, eu já entrego a minha idade. Eu já entrego que eu tenho mais de 30 anos só por gostar de Yu Yu Hakusho, né? Porque passava da TV aberta, né? Então, eu já entrego a minha idade, tá? Mas eu falo abertamente, eu vou fazer 36 anos esse ano. Não pareço com minha baby face, mas tem importância. E eu sempre tive vontade de jogar. Mas aí você fala, eu vou jogar como? Eu vou jogar com quem? Né? E aí eu conversando com a minha amiga, ela também gosta muito, a gente pensou, vamos abrir uma mesa? Aí eu falei, bora. Só que eu falei, vamos narrar junto? Aí ela, perfeita, a gente está narrando junto. E para não ficar aquela história de que eu tenho esse vício, quando eu gosto muito de um anime, eu reescrevo esse anime, consertando erros, consertando coisas, né? Mania de autor, né? Que nas minhas horas livres, além de influenciadora digital, eu sou autora de livros. Eu uma vez sentei para reescrever Yu Yu, só que eu comentei com ela, eu falei assim, nossa, vai ser muito grande, muito complexo, haja NPC para colocar quando a gente vai sentar e vai reescrever, vai fazer alguma coisa do zero. E aí a gente pensou, não, por que a gente não faz alguma coisa nova? Pensando assim, Yu Yu Hakusho acabou daquela forma. Vamos criar algo novo, com personagens novos, usando alguns NPCs principais, mas uma história nova, né? E aí tá caminhando. Agora, a de Nova Orleans é minha paixão, né? Eu amo aquele lugar nos Estados Unidos, é um lugar assim maravilhoso, porque tem toda uma história maravilhosa. Isso tem um pouco a ver com os livros de Anne Rice, desde Entrevista com o Vampiro e assim por diante, né? Mas também pela parte cultural. Nova Orleans é uma cidade lá no interior na própria Louisiana, muito rica em termos de influências por colonização francesa. Então, é um lugar assim muito bonito, muito interessante. Tem toda a parte africana, colonização francesa. E aí eu pensei, imagina uma cidade maravilhosa como essa, do jeito que é. Imagina uma grande bagunça de você colocar ser humano, você colocar vampiro, você colocar lobisomem, mago, bruxo, onde todo mundo é obrigado a conviver em paz. E aí você imagina, havia uma regente vampira que conseguia manter a paz de todo mundo, só que mataram essa mulher de alguma forma, por alguma razão. Isso está lá na mesa, depois vai lá dar uma olhada. Mataram essa mulher, mataram essa regente vampira, e a pessoa que assumiu depois não tem o pulso firme, não tem voz como ela tinha. E aí, imagina, explode uma briga aqui, explode um problema ali, foge do controle dele, ele começa a perder as rédeas da situação e o caos está instaurado numa cidade onde o foco é o turismo. Então, pessoas, humanos, vampiros, lobisomens, bruxos, magos entram e saem no meio do furdunço que está acontecendo na cidade. E aí, É praticamente uma Gotham City sobrenatural. É basicamente isso. Então, os personagens, os jogadores e os personagens que estão lá, eles estão tentando entender o que está acontecendo na cidade, eles estão tentando se encaixar em tudo aquilo que está acontecendo,
Por quê? Existe toda uma história por trás, mas como eu gosto de trabalhar com personagens de forma individual, eu não coloco todos os personagens juntos para interagir, porque eu sei que se um não posta, acaba atrasando o outro, aí o tópico fica parado, então eu separei todo mundo. Eles estão encarando lados da história de forma diferente, eles têm posições diferentes na história, e por mais que você crie uma situação X, um conflito, cada um esbarra nesse conflito de uma forma diferente. Então, tem personagem que é parte do conflito, que está ajudando a fazer bagunça, que está querendo conquistar a cidade. Tem personagem que simplesmente caiu de paraquedas ali no meio, é um ser humano que não tem nada a ver com isso, aí se envolve com uma bruxa, a líder do clã dos magos e dos bruxos, e aí descobre que tem vampiro, que tem lobisomem, e o personagem fica doido no meio daquilo. Tem personagem que simplesmente já chegou na cidade querendo resolver a situação, porque ele faz parte do submundo como caçador, então quer resolver aquilo. Então tem de tudo, tem de tudo. E eu gosto realmente dessa mistura, né? Não é porque eu falo, porque a minha paixão é storytelling do lado vampiro, que eu não posso enfiar lobisomem, ser humano, e magos, bruxos e afins, né? Tá vendo, pessoal? Bastante interessante, viu? Quem gosta do caos, pode ir lá na mesa do Amanhãs, fórum, vocês vão curtir. Exato, e sem falar que tem uma informação Uma pergunta bem importante, interessante, Ascarinho, sobre a quantidade de garotas no fórum, né, que fazem, que né? também mestram, que jogam RPG. O fórum tem uma quantidade que eu acho razoavelmente boa de mulheres, eu acho que poderiam ter mais, mas o que eu vejo com mais dificuldade é elas mestrando alguma mesa. Geralmente elas participam, mas elas não mestram. Por que você acha que tem esse pé atrás de algumas meninas para mestrar algumas mesas? Então, por mais que tenham até que bastantes, né? Deixa eu ver, nós mulheres somos em quê? Em umas 20 mulheres, mais ou menos, que tem lá no fórum. Eu Nós acho somos pouco. cerca. Não, menos, nós somos em 10 mulheres no fórum. Nós somos hoje em dia em 10 mulheres lá no fórum, são poucas, se você for parar para ver a quantidade de homens que tem lá. E, querendo ou não, tem mulher que socialmente, na vida real, interage com homens numa boa, mas em RPG não se sente à vontade. Não se sente à vontade com medo de ser colocada como uma pessoa que não sabe, não tem conhecimento. Então, muitas têm esse receio. Outras têm receio de que o RPG extrapole e parta para temas mais sensíveis, como, por exemplo, o narrador passando uma cantada, né? Então, tem muitas mulheres, muitas meninas que não gostam por conta disso. E para narrar alguma coisa, o que que a gente tem? Lá no fórum, a gente tem um cantinho, que é a mesa da deusa, só para as mulheres. Então, é onde todas nós a gente joga, a gente narra, a gente interage entre a gente, sem nenhum homem tacando o dedo e falando, não, você está fazendo errado, faz assim, né? Faz assim. E, inclusive, a gente fica tão à vontade que a maioria das coisas da deusa é mais de 18. É tudo mais de 18. Por quê? Porque se a gente quer jogar terror com pura violência, a gente joga entre a gente. Se a gente quer colocar alguma sacanagem, a gente põe. Por quê? Porque não há medo e não há receio do o que outra pessoa, o que, por exemplo, os homens, os meninos podem pensar ou ficar ou a pessoa não ficar tão à vontade de jogar às vezes uma cena quente porque sabe que é um rapaz, é um homem que está lendo aquilo, né? As pessoas se sentem expostas. Eu sou super de boa com isso, tanto é que a minha mesa de Nova Orleans e a mesa de Yu Yu que eu jogo com a minha amiga é mais de 18. Não por conta de sacanagem, mas por conta de a mesa estar aberta a tudo quanto é horror, tudo quanto é violência possível e imaginável, que a gente não quer se limitar em nenhum jogo. E eu sou daquele tipo de pessoa que eu jogo absolutamente de tudo, eu narro absolutamente de tudo para qualquer jogador. Eu não tenho esse problema do tipo, você vai narrar uma cena de sexo. Todo mundo faz, qual o problema de narrar, gente? Me conta. Qual Pois o é. problema?
Então, assim, para mim é tranquilo. Infelizmente ainda tem alguns probleminhas realmente nessa questão aí, para as mulheres, elas também se sentem um pouco acuadas muitas vezes. E isso, Uhum. a próxima pergunta, né? Quero saber se você, como mulher, já sofreu algum tipo de preconceito, teve algum tipo de problema no RPG, de modo geral. Não importa se for fora, ou se é em mesa presencial, se é via Discord. Olha, que eu veja como problema, não, mas que algumas coisas já aconteceram, sim, né? Primeiro porque o meu nick, ele não diz que eu sou mulher. Então, Sim. é engraçado quando as pessoas me vêm escrevendo e elas usam assim gírias, pô, cara, pô, mano, aí você fica tipo, ok, a pessoa não sabe que eu sou mulher? De boa, tô nem aí, segue a vida. Mas eu já tive situações estranhas, porque para mim não é desconfortável, eu consigo lidar com isso, onde você joga com uma pessoa e a pessoa simplesmente quer virar o jogo para a vida real, né? Não é porque você interage, cria lá uma cena, igual eu jogo com um grande amigo meu, onde se qualquer pessoa que for ler lá em Nova Orleans as minhas postagens com esse meu colega, vai virar e vai falar assim, gente, ou eles são muito amigos carne e unha, ou eles têm um relacionamento, porque a gente chega a fazer bestialismo nos tópicos. Para mim, de boa, gente, de boa, eu não ligo para isso. Como eu gosto muito de escrever e eu sou autora, eu acho que a nível de criatividade, a nível de uma história muito bem criada, muito bem ambientada, muito bem escrita, pode ter de tudo. Pode ter de tudo. Uh, e também e também, se você pensar, ah, mas você é mulher, vocês são poucas mulheres dentro de um fórum onde imperam homens. Se a mulher, ela sabe se posicionar, ela sabe o que falar, ela sabe como falar, ela não perde o respeito dela. Então, eu posso ser homem, eu posso ser trans, eu posso ser lésbica, eu posso ser o que for. Uma vez que você tem postura, as pessoas não têm como não te tratar de acordo com a postura que você tem. E eu falo, na parte da administração, Sandino está de prova, eu sou a única mulher que está na moderação. É uma mulher no meio de homem. Até é de boa, até é tranquilo. Eu posso ser professora em uma escola X aí, onde a maioria é sempre mulher, mas tem os professores homens. Então, assim, é uma questão de vida mesmo. Quando você sabe se portar, você não tem problemas. É claro que não tem como você controlar o que as pessoas vão pensar de você. Se vão pensar se você é mais feminina, se você é mais masculina, se você é assexuada ou não, como às vezes eu escuto que eu sou uma pessoa assexuada, porque a minha cabeça eu consigo entender o lado feminino, mas eu entendo o lado masculino também. Para mim é tranquilo de lidar. Mas realmente a postura define tudo, né? Você consegue pôr limites através dela. É realmente Uhum. importante ter postura, principalmente para mulheres, nesse sentido. Pois é, mas voltando às perguntas, a próxima pergunta que eu quero saber é o seguinte: quais são as vantagens e desvantagens de um play by forum? Nós sabemos que o play by forum já foi muito mais forte, né? Hoje já não está Uhum. mais força, mas ainda existem pessoas que não têm tanto tempo, só tem tempo de meia hora do dia para fazer a postagemzinha no fora e se divertir com aquilo, né? E o que você me diz quanto a isso, as vantagens e as desvantagens? Olha, eu só vejo vantagem, eu não vejo desvantagem, porque eu sou daquela pessoa que tudo que eu jogo, eu quero guardar, eu quero salvar, eu quero ter um registro de que eu passei por aqui, né? Eu quero deixar minha Escritora, marca né? ali. É, eu quero deixar minha marca ali, né? Então, eu assim, eu não gosto de jogar RPG de outra forma, a não ser play by forum. Eu não gosto disso de, também nem sei como é, para dizer que eu não gosto, eu não sei, mas eu não me vejo, por exemplo, jogando no Discord. Não me vejo. Posso aprender e posso jogar, sem problemas. Mas eu estou muito tranquila e bem na zona de conforto, jogando por Play by Forum. Por quê? Porque você posta quando você tem tempo, quando você quer, se você quer e se você pode. Não necessita que você desenvolva, por exemplo, uma organização pessoal para que todo dia, naquele horário, você consiga juntar todo mundo, para estar todo mundo
jogando, falando, aquela forma tradicional, por exemplo, de mesa presencial, ou até mesmo pelo que eu já vi no Discord, né? Então, era mais fácil. Eu consigo, de uma forma mais fácil, adequar a minha rotina para, por exemplo, dia sim ou dia não, eu postar no fórum, eu responder para alguém. É bem mais tranquilo. É claro que, se for pensar em uma desvantagem, tem muitas pessoas que têm dificuldade em escrever, né? Possui dificuldade em se fazer claro escrevendo e prefere falar e o mestre que se vira. Então, tem para todos os gostos. Eu tô super confortável com o Play by Forum e, para mim, é perfeito justamente por conta disso. E quanto à dinâmica, você falou que não tem muita experiência em mesa presencial, mas sabe como funciona, obviamente, né? Uhum. Para diferenciar, o que é que você acha de diferente na dinâmica entre a mesa presencial e o play by phone? Olha, em termos de dinâmica, eu vejo que assim, a mesa presencial, ela é ali aquele dia, aquele momento e depois só quando se encontrar de novo. Muitas vezes se você não tem uma memória boa, se você não anota coisas, você perde o fio da meada. Porque aí você esquece a história, você não lembra o que você estava, o que você estava pensando quando você falou aquilo ou fez aquilo, é meio que no espaço. Você joga para o universo e acabou. O Play by Fórum, como você tem o registro, porque estão lá as postagens, está lá tudo escrito, é muito mais fácil de você desenvolver uma coisa consistente, coesa, porque está tudo lá. A menos que a mesa for fechada e arquivada, mesmo assim está lá registrado no arquivo, está tudo lá, está tudo sempre lá. Então é confortável. É confortável você poder voltar, reler, estruturar certinho, pensar como é que seu personagem vai sair daquilo, o que, que ele vai fazer. E para mestre é muito mais fácil. É muito mais fácil. Se você não ter tudo registrado, você se perde. Você se perde. Exatamente. É. E o que você espera dessas suas duas mesas, já que você está mestrando? Tanto a Nova Orleans como De Yu. a Yu-Yu, isso. O que eu espero? Bom, eu quero narrar para mais gente, então eu espero que mais pessoas entrem para eu narrar. E eu espero, porque assim, a minha mesa de Nova Orleans ela é muito longa, ela já está há alguns anos acontecendo, e como já teve entrada e saída de jogador, nenhum jogador ainda chegou na metade do que eu planejei. Ela é muito longa, ela é uma treta complexa, né? Ela é uma treta complexa. Então, o que eu espero é que os jogadores eles tenham paciência em entender a complexidade da coisa e que eles tenham aí, por mais que eles tenham várias opções de caminho, que eles continuem seguindo essas opções de caminho e que simplesmente não desistam na metade da coisa, porque para um mestre é muito triste quando você planeja uma coisa extremamente complexa e o jogador simplesmente desiste sem nem chegar em 1%. Você fala, poxa, gente, se você joga, por exemplo, jogos de videogame extremamente complexos e você chega no final, qual o problema de não chegar na minha mesa, né? Eu falo, tem jogos para ir super complexos, tipo Skyrim. Ele é imenso, ele é imenso. Nossa, você já jogou? Já. Você já É zerou? infinito, Já. praticamente, porque ele fica renovando missões e É, missões eternamente. Realmente, é. você acaba todas as missões, mas sempre aparecem outras, aleatórias. Eu falo, a minha mesa, ela não é eterna. Bem que eu queria que fosse, não é? Ela vai ter um fim, com certeza. Só que depois de 3, 4 anos, muita gente não chegou nem na metade ainda. Por quê? É muita coisa rolando. É muita coisa rolando. Quando eu criei essa história, eu falo, gente, é meu nenê. É meu nenê. Quando eu pari esse nenê e coloquei ele lá no fórum, eu não pensei numa coisa simples, não. Eu falo, eu sou mulher, eu gosto de coisas bem desenvolvidas e bem complexas. Então, eu criei toda uma estrutura que você fala, eita. E eu levei mais de um ano para desenvolver só a estrutura dela. Só a estrutura dela. Então, O mestre tem muito trabalho, né, para preparar uma mesa, uma mas é aventura. gostoso. É É verdade. gostoso. E a de Yu, o que eu espero é que realmente a coisa continue do jeito que tá bem legal. A gente já tem aí alguns jogadores, está muito interessante. E que realmente a gente
siga com esse arco que a gente criou, com novos vilões, novos problemas, novas tretas, sem perder a essência do que é o Yu Yu Hakusho, que tem muita comédia dos anos 90 lá no meio. Então, assim, a essência tá lá. A gente está mostrando isso através das narrações, porque a gente está usando os NPCs oficiais. Então, tem chão para rolar. A gente começou tem pouco tempo, tem o que? Acho que um mês e pouco, e tá muito legal, gente, muito divertido. Também a mesa de Rock Show, viu? Das Calha. Tá começando. Quem gosta de anime, anos 90, show de bola. Cara, a gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada, né? Como é que fica, que você divide esse tempinho que você tem para o RPG e para a família, além do trabalho? É uma pergunta bem interessante, porque não é que eu sou uma pessoa muito ocupada, é porque a, a vida de um professor hoje em dia, ela é uma vida esquisita, tem um monte de coisa. E eu falo, eu sou professora, eu sou tradutora, eu sou intérprete, eu sou influenciadora digital, eu sou escritora, então a gente tem que estar tudo organizado. Eu sempre falo, o macete que eu levo para minha vida é organização pessoal. Então, eu tenho meus dias de postagens, eu tenho a minha frequência de postagem e eu tenho também a minha família, né? Eu tenho meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Eu sou divorciada, mas eu namoro hoje em dia. Eu tenho meus amigos. Então, a gente tem que estar tudo muito bem organizado, tudo muito bem orquestrado, porque hoje em dia a gente tem que orquestrar as coisas, tem que reger a vida, né? E dá para gerenciar. Dá para gerenciar tudo, mas é aquilo que eu digo. O macete é organizar a vida. Se você não se organizar, não dá. Ou você só vai viver para o seu trabalho, ou você só vai viver para os seus amigos e não vai interagir nunca com a família. Então, você tem que ter o seu horário de trabalho ajeitadinho, você tem que ter os seus minutos, as suas horas, o seu tempo com a família, o seu tempo com os amigos, o seu tempo com você mesmo, com o seu lazer. Você tem que ter tempo para tudo. E tem que colocar no papel. Eu falo, parece infantil falar isso, ou parece coisa da idade da pedra, mas eu tenho um planner onde eu coloco, hoje é dia de postar, hoje é dia que eu vou falar com fulano, hoje é dia que eu vou passar tanto tempo com a minha família, porque eu não moro com os meus pais, eu moro sozinha. Eu sou divorciada que não voltou para o ninho, fiquei sozinha mesmo, né? Então, eu simplesmente levo a vida dessa forma e dá para fazer tudo. Dá. Até para cuidar, para ajudar o pessoal a cuidar desse nosso canal aqui do Fórum Nova Era e do Nova Era também. Dá para fazer tudo. E, por fim, quais dicas você dá para as pessoas que queiram adentrar o fórum, conhecer o fórum, participar de alguma mesa no fórum? Olha, a primeira dica que eu dou é: você tem que, primeiro, pensar que você está entrando no ambiente virtual, né? Você não precisa ter vergonha, ter medo, ficar acanhado nem nada. Se solta, é virtualmente. Eu sempre costumo falar para o pessoal: o que acontece em Vegas morre em Vegas. Por quê? É virtual. Você traz para a sua vida pessoal se você quer, né? Se você quer. Se não, tá no fórum, fica no fórum. Se você conhece alguma pessoa muito legal no fórum e você quer trazer essa amizade para sua vida pessoal, traga. Mas se você não quer, isso não é uma obrigação, né? Sim. Eu falo, as pessoas que eu tenho contato lá no fórum, com quem eu jogo, os sandinos, eu trouxe para minha vida pessoal. São amigos de verdade, que eu falo é nós together, beleza? Agora, sobre o fórum em si, como eu já foi falado em outros vídeos, é interessante, logo que você entra, que você faz o seu registro, você ir lá no tópico para se apresentar. Vai lá, se apresenta, conhece o pessoal, porque lá naquele tópico de apresentação vai ter moderador como a gente respondendo, outros usuários, parece que usuário de drogas, né? Mas não, os outros usuários do fórum respondendo para você, né? Interagindo. Então você vai conhecendo e também tem que ter calma e paciência para você entender a mecânica do fórum, porque quando você bate o olho, ele parece muito grande, ele tem muita coisa. Então, tenha paciência para ler o conteúdo de lá. Tenha paciência para ler. Tire tempo para você ler. Por exemplo, existem áreas do fórum onde tem tutoriais. Tutoriais falando como você abre uma mesa, o que precisa fazer.
tem toda uma estrutura lá para você preencher para abrir uma mesa. Você tem informações, por exemplo, quando o pessoal vai lá e escreve, você fala assim, nossa, ele colocou uma imagem, ele tem uma letra diferente, uma cor. Cara, como é que eu faço isso? Tem lá tutorial te ensinando como é que faz isso. Então, tem um monte de tutorial. Então, você tem que ter paciência para ler. E outra, quando você acha uma mesa que você gosta, né? Isso depois que você já se apresentou, já conheceu o pessoal, vai ler a respeito dela. Vai ler a respeito. Não chega lá se jogando, né? Igual a gente fala, iuiu, parecendo que para o trem que Isabel caiu, para o mundo que eu quero descer, cai de paraquedas. Não. Simplesmente clica lá, abre os tópicos e vai lendo. E vai lendo. E procura o pessoal para conversar. Por exemplo, a gente tem um canal no Discord para conversar, a gente tem link do WhatsApp, a gente tem grupo no WhatsApp para conversar. Então, você consegue conversar, interagir com todo mundo, não só dentro do fórum, mas fora dele, para que você tenha as informações que você precise, para que você consiga entender a mecânica. Então, primeiro de tudo, se apresenta, né? Se apresenta, conversa com o pessoal. Depois, navega no fórum. Navega no fórum, vê o que tem e vai procurando ler. Depois que você leu, achou seu canto? Leia sobre como as coisas funcionam lá. E aí você se joga de cabeça. Não tem segredo. Não tem segredo. Escutaram as dicas, pessoal? Tem que seguir, viu? Muito bem. Ascalia, muito obrigado. Foi muito bom te entrevistar, né? Mais uma vez, a gente continua com nossa série de entrevistas. Outras virão, né, minha gente? Opa! Isso, vamos lá, pessoal. Vamos se registre no fórum, curtam, compartilhem, ativem o sininho mais uma vez e não esqueçam de também visitar o fórum, né? Se inscreva no canal e entre no fórum, vai estar embaixo na descrição, tá certo? Qualquer coisa, nós estamos lá, Sandinos e Ascalia, se você quiser mandar uma mensagem privada, a gente tá lá, tá bom? Muito bem, muito obrigado, Ascalia, mais uma vez e tchau, galera. Fui! Eu que agradeço. Um beijo, pessoal, e fica ligado aqui no canal que toda semana a gente tem um videozinho, ok? Beijo, Sandino. Se cuida. Bye, galera. Bye, bye.